E aí pessoal, tudo bem? Bom, hoje eu vou analisar o circuito RC, mas eu não vou analisar o circuito RC utilizando o voltímetro, o amperímetro e também não vou utilizar formas de onda, né, medição ao longo do tempo. Hoje eu quero fazer uma simulação de um circuito RC e eu vou analisá-lo de acordo com a variação de frequência. Vamos lá? Bom, para a simulação eu vou usar aqui, né, o Electric Circuit Studio, né? Então basta dar um duplo clique para acessá-lo, né, aí no seu aplicativo, né, que pode ser no seu smartphone ou no seu simulador. Bom, a partir da tela de abertura, né, eu vou criar aqui um circuito, né, utilizando, né, uma fonte senoidal, um resistor e um capacitor. Então vou colocar aqui a minha fonte senoidal, vou colocar o meu resistor, vou colocar o capacitor e todo circuito de simulação precisa ter o seu referencial. Agora nós temos que fazer a ligação, né, entre os elementos, né, e para isso utilizaremos aqui a ferramenta Wiring, né, o cabeamento, início e fim, interligando todos os elementos. Às vezes você tem que refazer, né, não deu um toque perfeito. Pronto, já tenho aqui o meu circuito, né, todo montado, né, com um resistor, um capacitor e uma fonte de alimentação. Bom, eu vou salvar aqui o meu circuito, né, para que eu não perca o meu serviço, né, e vou chamar, né, esse circuito aqui como análise AC de circuito RC. Bom, então como o próprio título, né, do meu circuito já é análise AC de circuito RC, né, como eu tenho aqui o meu circuito RC, então a primeira alteração que eu vou fazer é com relação às propriedades aqui do meu circuito. Então eu vou tocar aqui nos três pontinhos, né, e vou em propriedades do circuito. Normalmente a gente mexe na parte da análise transitória. Hoje, né, o interesse será a análise AC. Observe que nós temos aqui, né, como parâmetros para análise AC um início de frequência, um valor final, né, para a frequência e número de pontos, né, que devem ser analisados. Além disso, também ele tem a indicação aqui do tipo de escala que você quer que seja utilizado no eixo X, né? Se você quer ela do tipo decimal, linear ou em oitavas, né? Bom, eu vou colocar aqui o início em 1 Hz, vou colocar aqui o valor final para 1000 Hz e vou colocar aqui, né, um total de 50 pontos. Vou deixar os 50 pontos aqui mesmo. E vou mudar aqui, né, eu vou manter aqui a escala, né, do meu eixo X de modo linear, né, na primeira simulação. Muito importante, né, é que além de mudar os parâmetros da análise AC, você também modifique o tipo de simulação. E com isso aqui, neste campo de análise, onde está marcado transiente, você tem que passar para o modo AC. Dessa forma, a tensão senoidal que você colocou lá no seu circuito irá variar a frequência desde 1 Hz até 1000 Hz, né? E vai fazer aí o cálculo de 50 pontos, né, com relação a essa faixa de frequência, né? Bom, agora eu vou alterar aqui, né, o valor dos meus componentes. Na fonte não será necessária nenhuma alteração, né, porque toda a variação da fonte, né, irá estar relativa àquela frequência que você marcou lá na análise AC. No nosso caso aqui de 1 Hz até 1000 Hz. Então eu vou trocar aqui o valor do meu resistor para 100 ohms. E vou alterar aqui o meu capacitor para o valor de 33 microfarad, né? Estes serão os valores, né, dos nossos elementos.
Bom, agora nós temos que fazer uma marcação, né, de qual elemento nós queremos, né, e que característica dele nós queremos. No caso aqui, eu vou escolher a tensão, né, entre os pontos 1 e 2, ou seja, a diferença de potencial sobre, né, o capacitor. Então eu vou marcar aqui o volt 1 para 2 e vou marcar que eu quero a plotagem. Né, ele vai mostrar aqui para mim, né, a forma de onda sobre o capacitor. Mas para qual tensão? Para qual frequência? A tensão nesse caso, ela não vai importar. Ela terá um valor de amplitude e todos os valores estarão referenciados para cada uma das frequências, né, desde 1 Hz até 1000 Hz. Bom, então já fiz a marcação para a tensão do capacitor. Vou iniciar agora a simulação. Observe que eu cliquei, né, inicialmente o toque aqui foi em executar. Né? Então, assim que, né, você tocou em executar, ele vai fazer a simulação, né, e apresentar os resultados para você. Observe que até o sinal não está marcado, né, como sinal de pause, né, quando você está mexendo no circuito. Ele simplesmente já está com o valor do play, porque ele já fez toda a simulação. Né? Neste caso aqui, né, como nós podemos analisar esse circuito? Bom, a fonte, né, como ela vem com o padrão, né, original dela, com a amplitude de 1 volt. Bom, então o que o circuito está respondendo para você? Quer dizer que na frequência menor você terá a tensão maior no capacitor. E à medida que a frequência vai aumentando, né, ao longo aqui do nosso eixo X, desde um valor unitário até o valor 1 kHz, a tensão no capacitor ela foi diminuindo. Né? Com isso, né, o que você pode concluir é que o capacitor neste circuito RC com estes valores, né, ele está funcionando como um circuito de passa baixa, né? Ou seja, baixas frequências, né, ele tem uma tensão mais elevada. Para frequências maiores, ele não tem praticamente tensão nenhuma, ele se comporta praticamente como um curto-circuito. Bom, você pode fazer algumas alterações, né, para variar não somente o valor do componente, né, como também a faixa de frequência de interesse. Bom, eu vou alterar alguns parâmetros aqui da simulação, então, né, vou mudar aqui a minha configuração, né, as propriedades aqui do circuito. Eu vou aumentar aqui a quantidade de pontos e vou reduzir, né, a frequência. Nós vimos ali, né, que a partir de 100 Hz praticamente o circuito não teve nenhuma resposta, né, ou seja, uma resposta praticamente nula. Então eu vou mudar aqui a parada para 100 e também, né, vou reduzir aqui o número de pontos para 10, né, e vou proceder novamente à simulação, né, tocando lá no play, né, mandando executar. Ele já vai mostrar aqui o circuito. Observe que foi feito de uma forma muito mais rápida, né? E agora nós podemos observar então, né, que para a frequência mínima, né, você tem um valor máximo, e para 20 Hz, né, ele já cai aqui para aproximadamente 80%, com 40 Hz, né, cai a 60% do sinal, com 60 Hz, né, cai a 40%, né, e assim por diante, né, praticamente a partir de 100 Hz, né, a tensão no capacitor ela será zerada. Bom, para que você não fique em dúvida, né, você pode trocar aqui o valor, né, da amplitude na fonte de alimentação, né, e você verificará que a resposta será exatamente da mesma forma. O que você terá de alteração é a amplitude aqui no eixo Y. Então eu vou alterar aqui, por exemplo, né, para um valor de 10 volts. Então, ok. E vou fazer novamente a minha simulação e o gráfico recebido foi exatamente o mesmo. O que alterou? O valor da amplitude, ou seja, você colocando uma fonte senoidal e fazendo a simulação do tipo análise AC, você não tem que trabalhar na frequência da fonte, você trabalha na análise AC, alterando o valor inicial e final da frequência na qual você quer obter, né, a forma de onda, né, a tensão, né, ou a corrente no elemento de interesse.
Bom, para finalizarmos essa simulação, eu quero chamar a atenção, né, sobre mais um item, né, desse aplicativo. Normalmente, quando você toca, né, aqui na função para iniciar a simulação, você tem duas opções. Bom, pelo que eu já percebi, no aplicativo, o executar funciona tanto para o modo transiente quanto para o modo da análise AC ou na análise DC, né? E o executar e mostrar tudo não funciona, né, corretamente para análise transiente. Ele é indicado para o modo de simulação AC e DC. Então, se você tocar no executar, você irá receber a resposta do seu circuito, mas se você tocar no executar e mostrar tudo, ele não mostra essa passagem, né, que ele vai criando a forma de onda. Ele já mostra imediatamente o resultado de toda a simulação para todas as frequências. Então é só uma forma de apresentar o resultado um pouco mais rápido. Bom, galera, com relação a essa simulação aí, né, do tipo análise AC no circuito RC série, era isso que eu queria mostrar para vocês. Que todos estejam bem, forte abraço a todos e até o próximo vídeo, pessoal.